Bem-vindo à videoaula Guia Completo NetBeans. Nesta videoaula estarei abordando sobre o menu Editar do NetBeans. E estarei explicando para vocês o funcionamento de todas essas opções aqui. Primeiramente, iremos abrir um projeto. Você pode abrir qualquer projeto aí da sua máquina. Vou pegar aqui a aplicação desktop. Nesse projeto, estarei abrindo uma classe qualquer, pegar aqui a main Java e estarei adicionando aqui alguns textos. Adicionar aqui texto 1, texto 2, texto 3. Muito bem, agora eu vou lá em editar. Veja que a opção desfazer está habilitada. Então, o que seria essa opção desfazer ou Ctrl Z? É você desfazer alguma coisa, ou seja, voltar atrás. Então, vamos lá. Clicamos aqui, apagamos o 3, voltamos, apagamos o espacinho aqui, voltamos, apagamos a palavra, e aí vou clicando Ctrl Z. E você vai ver que ele está desfazendo tudo que eu fiz aqui. A próxima opção aqui é refazer, ou seja, você vai refazer o que tinha digitado aqui, o que você fez. Então, refazer aqui, refazer, clicando Ctrl Y, ele vai refazendo o que você fez. Essas são as funcionalidades dessas duas opções. Temos a outra opção aqui, recortar, Ctrl mais X, ou você clica aqui para utilizar essa função. O que seria esse recortar? Você seleciona, por exemplo, esse texto, dá o Ctrl X nele, vai para qualquer lugar aqui, por exemplo, aqui embaixo, e você seleciona a opção colar aqui, ó, Ctrl V. E aí ele vai para baixo. Você recortou ele. Você pegou ele aqui, copiou ele, tirou ele e copiou ele aqui. Esse seria a opção recortar. Vamos agora em copiar. O que seria copiar? Então, clicar em copiar, pego ele, deixa eu clicar aqui. Eu copio ele e aí eu taco ele aqui embaixo, clicando novamente em colar, e ele vai para baixo, permanecendo o que você tinha antes. Então, esse seria o copiar. Bom, o colar eu expliquei para vocês, certo? Então, eu estarei agora falando colar formatado. O que seria esse colar formatado? Imagina que temos um texto aqui, ele está formatado em negrito, formatado na letra, formatado o espaçamento. Então, nesse caso, então vou aqui, ó, pegar aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí, então vou digitar, ó, XD, espaço, 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 XD. Aí, AA. Aí vou formatar aqui, ó, public, XD, para frente, alguma coisa. Aqui, só para vocês verem. Se você vai ver aqui, que esse texto, ele está, como dizer que ele está formatado, ou seja, ele foi feito de uma forma que vai facilitar a sua programação. O que aconteceria se eu clicasse em copiar aqui? Copio ele, vou aqui embaixo, por exemplo, ó. Ah lá, ele foi tudo errado. Aí vou pegar e copiar aqui. Aí foi tudo errado novamente. Agora, ó, vou copiar esse texto aqui, editar, copiar e vou tacar ali aqui, ó, colar formatado, Ctrl Shift V. Olha lá, veja que ele voltou para cá, ele foi colado da mesma forma que estava aqui. Então vou copiar ele, ó, Ctrl C, copiar ele normal, Ctrl V. Olha lá, tudo errado. Agora eu vou copiar ele formatado, mostrar, ó, colar formatado. E aí ele vai na mesma posição que estava e copia formatado.
Então essa opção de copiar formatado é muito bom se você estiver fazendo código. Você copia, por exemplo, um código em algum lugar, vai copiar em outra classe e ele vai formatado. Então vou pegar aqui main.to, vou tocar ele aqui, ó. Tudo errado. Ctrl V. Olha lá, tudo desformatado. Vou tacar ele aqui na frente agora, ó. Editar, colar formatado. Olha lá. Ele veio formatado. Então esta é a funcionalidade dessa opção de copiar formatado. A próxima opção aqui é o excluir. O que seria esse excluir? Seria nada mais que deletar alguma coisa. Eu vou selecionar esse código-fonte aqui e clicar em excluir. Ele apagou. E aí seleciono aqui, excluir. Você pode selecionar também tudo e deletar ele clicando no botão delete do seu teclado. Daria na mesma. Então, essa é a função de excluir. Ele faz isso, exclui alguma coisa para você. Temos a próxima opção, selecionar tudo. Ctrl A. O que seria selecionar tudo? Você seleciona tudo que tem dentro de uma classe. Ó, Ctrl A. Selecionei tudo isso aqui. Não é selecionado em outra classe. Uma vez que você clica em editar, selecionar tudo, você seleciona tudo em uma classe. Se você clicar num projeto aqui, por exemplo, clicar em editar e tentar colocar em selecionar tudo, ele não vai funcionar. Porque ele só funciona aqui, ó, nessa parte de editor. Então é por isso que o selecionar tudo deve ser utilizado apenas para selecionar tudo que esteja no editor. Bom, agora continuando, nós temos selecionar identificador. Então o que seria esse selecionar identificador? Alt Shift J. Esse selecionar identificador, ele vai selecionar para você a frase. Você vai, por exemplo, vou focar aqui ó, em public. Vou lá em editar, selecionar identificador e ele vai selecionar para você a frase, ou seja, a palavra. Clicar em aplicação desktop aqui, editar, selecionar identificador e ele vai selecionar para você a palavra. Quanto mais longa a palavra aqui, mais ele seleciona tudo. Ó, selecionar aqui o A, selecionar identificador e ele seleciona tudo para você. Essa é a funcionalidade de selecionar identificador. Vou apagar essa parte aqui. E aí vou escrever umas palavras aqui para vocês verem. K, 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 tá, bata, data, IKT. Então, o que seria aquele editar, localizar seleção? Vou selecionar aqui, ó, KK. E aí eu clico em localizar seleção, Ctrl F3. Então, o que já acontece? Ele grava na memória lá, KK. Ou seja, você já fala para o seu NetBeans que ele vai ter que encontrar toda a palavra KK. Então, você vai clicando em F3 para localizar o próximo. Então, vamos clicar em F3 aqui, ó. F3, 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 F3. E o resto não é encontrado. Por quê? Porque você selecionou para encontrar KK. Agora, se fosse K, clicamos no K aqui. Vamos em localizar seleção. Clicamos em F3, olha lá, tudo que for KA, KK, ele vai encontrando. Olha lá, K, e aí ele vai indo até que acabe e retorne para onde você estava. Então essas são as funcionalidades de localizar seleção e localizar próximo. O localizar anterior tem a mesma funcionalidade que o próximo, só que ele volta, ele vai para cima, para baixo, vamos dizer dessa forma. Ó, Shift F3. Shift F3, Shift F3, olha lá, tá indo, ó, tá vendo? Tá lá, tá voltando, ó, lá. Na verdade seria de baixo para cima, né? Olha lá, ó. Então essa é a função dele. A próxima opção é o localizar. Se der em Ctrl F,
aparece essa parte de baixo aqui. Você seleciona qual palavra você quer achar. Ah, quero achar a palavra parâmetro. Olha lá, ele acha a palavra parâmetro para você. Você tem aquelas opções para próximo e anterior também. E coincidir maiúsculas e minúsculas. Você faz uma coincidência. Por exemplo, para. Você vê que tem um maiúsculo aqui, mas ó, se você selecionar aqui, você não encontra. Porque ele faz uma verificação correta utilizando a letra maiúscula e minúscula. Então tem que ser exato. Se tiver maiúscula, vai ser maiúscula. Se tiver minúscula, tem que ser minúscula. Você tirando aqui, aí ele encontra a sua palavra parâmetro. Então é bom você ficar esperto em relação a isso. Geralmente alguns programadores dão o Ctrl F aqui, deixa selecionado aqui, digita a palavra e não consegue encontrar. Então toma cuidado com isso aqui. A próxima opção seria o substituir. O que seria esse substituir? Você pega alguma coisa, você localiza alguma coisa aqui no seu editor e substitui por outra. Então clicamos em substituir aqui. Eu vou, por exemplo, localizar a palavra parâmetro e vou substituir essa palavra parâmetro por XD. Então clicamos aqui, ó. Ele substitui para você. Se tiver várias palavras, você vai ter que clicar em substituir tudo. Aí ele faz um loop aqui, ele vai verificar todo esse editor aqui, verificar onde tem essa palavra parâmetro e vai substituir tudo para XD. Isso com a opção substituir tudo aqui. Localizar, você apenas localiza. Fechar, você fecha a janela e ajuda, você entra na parte de help do NetBeans. Explicando algumas funções aqui que eu acredito que sejam importantes, palavras inteiras e coincidir maiúsculas e minúsculas. Vamos lá, coincidir maiúsculas e minúsculas. Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Aí. Então, eu vou lá e digito parâmetro. Clico em coincidir minúsculas e minúsculas, dou um localizar. Ele não acha. Opa, perdão aqui, ó. Aí. Ele não consegue achar. É aquela opção do localizar também. Tá? Tem a mesma funcionalidade. Aí eu vou digitar aqui parâmetro, aí ele consegue encontrar, e aí vem aqui, ó, palavras inteiras. O que seriam essas palavras inteiras? Ele só vai selecionar as palavras que sejam inteiras. Se você digitar para, ele não vai achar parâmetro, olha lá. Ele não acha. Agora se você tirar aqui, aí ele acha, ó. Agora ele consegue achar parte daquela palavra. Selecionou aqui, meu amigo, ele não vai achar. Então essa é a função palavras inteiras. E aí vamos, por exemplo, substituir texto por XD novamente. Substituir tudo, olha lá, vai substituir esses três aqui, ó. Olha lá, substituiu esses três. Então essa é a função substituir. A funcionalidade dele é substituir. A próxima funcionalidade aqui vai ser agora encontrar ocorrências. O que seria esse encontrar ocorrências? Seria encontrar algum erro nesse seu código aqui dentro, certo? Ele vai verificar na parte que está selecionado o mouse e vai encontrar a ocorrência aonde você selecionou. Por exemplo, ó, encontrar ocorrências. Vou deixar essas opções aqui. Procurar em comentários, encontrar ocorrências. Eu não costumo trabalhar com esses dois, então não sei ao fundo para que eles servem. Mas o que dá para entender aqui é que ele vai encontrar todas as ocorrências por subtipos ou apenas as ocorrências de subtipos diretos. Eu prefiro escolher essa opção, encontrar ocorrências, que ele vai encontrar ocorrência para mim naquela minha linha. Nesse caso aqui não vai encontrar nada. Ah lá, não encontrou nada. Agora, se eu escrever aqui a letra, várias coisas aqui, deixar desselecionado aqui embaixo e clicar em encontrar ocorrência, ah lá, ele não encontra. Você precisa deixar na linha, tem um erro aqui. Você não sabe que erro que é isso aqui. Então vamos lá, entrar em editar, encontrar ocorrências, localiza aqui, aí lá ele encontra para você a ocorrência. Ele fala que na sua classe main
a utilização do DD. Ou seja, está de forma errada. Então você vai lá e apaga ele, como se você estivesse arrumando um erro. Então essa é uma das funcionalidades do encontrar ocorrências. A próxima função aqui é localizar em projetos. O que seria esse localizar em projetos? Temos um projeto aplicação desktop. Aí eu preciso encontrar nesse projeto aplicação desktop tudo que tiver escrito, por exemplo, Andrei. Aí o que ele vai fazer? Ele vai localizar nesse projeto tudo que tiver Andrei. Se eu clicar, por exemplo, aqui para criar uma nova classe com o nome Andrei, ele também localiza. Então vamos lá, ó. Vou lá no editar, localizar em projetos. Nós temos opções contendo o texto, é onde eu vou digitar a minha palavra, Andrei. Temos aquelas opções, palavras inteiras, com incidir maiúsculas e minúsculas. Essa expressão regular não costumo utilizar, não acho necessário explicar ela. O escopo, os projetos abertos, a seleção, que seria aqui, ó, eu selecionei Andrei.java, então ele vai procurar apenas nessa classe Andrei.java. Mas no meu caso, eu quero que ele localize em todo o meu projeto e localize Andrei. Clique em localizar e aqui embaixo, ó, você vai ver que foi localizado Andrei, o nome da minha classe, e nessas minhas classes foi encontrada a palavra Andrei. Ó, lá, você clica aqui, ele vai para a posição. Então fica fácil para você localizar num projeto várias palavras. Sei que se você tem que ir, eu vou lá, abrir a classe, dou um Ctrl F, localizo. Você não precisa nem fazer isso. Aqui nessa parte, editar, localizar em projeto, faz tudo isso para você. E você ainda sabe a posição que ele está. Você já consegue encontrar a palavra e a localização. Bom, agora eu estarei falando de substituir em projetos. O que seria esse substituir em projetos? Seria a mesma funcionalidade que substituir. Por exemplo, substituir em projetos, Andrei, vou substituir por ele. O que vai acontecer? Ele vai localizar meu projeto Andrei e vai substituir tudo por ele. Ó, localizar. Está localizando. Localizou todos os arquivos. Você seleciona quais você quer que substituir. Não quero substituir minha classe. Só quero substituir apenas os textos que estão nessas minhas classes aqui. Clicamos em substituir. Ele vai substituir tudo. Se você verificar aqui do lado, ó, você sabe onde tá as palavras. Aqui tem a palavra Andrei, que vai substituir por ele. Então você verifica manualmente, se você quiser verificar alguma coisa antes de substituir, como se você tivesse fazendo uma verificação de segurança, né? Para saber se é aquilo mesmo. Mas aí, continuando, você tem aqui modificar critérios. Você vai lá e modifica o que você quer que se localize e substitui. Exibir todos os detalhes, você verifica na saída, dessa forma aqui, como se fosse um log, certo? E voltando lá para a opção, deixa eu fechar aqui, vou voltar lá novamente, escolher projetos, localizar e substituir tudo menos a classe Andrei. Não, vou substituir tudo mesmo, vou substituir tudo. Clicamos em substituir. E ele já substituiu para mim. Vou selecionar aqui, substituir tudo. Alguns casos foram encontrados antes que a operação de substituição fosse iniciada. Inicializar arquivos, ou seja, que já teve algumas palavras que já foram substituídas, ele está tentando achar aquelas palavras e não consegue. Então ele vai dar uma verificação novamente. Clicamos aqui. E aí ele substituiu para mim. Se você analisar os resultados, se você vai lá nas palavras, ó, ele, ela vai indo.
ele, olha lá, substitui tudo. A única coisa que não foi substituída é a classe. Porém o nome foi substituído. Mas por que o arquivo aqui, a classe, não foi substituído? Vamos lá em substituir em projetos, Andrei, para ele localizar, e não foi encontrado. Ele não substitui o nome do arquivo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Ele não substitui o nome do arquivo. Andrei.java é um arquivo que está lá na sua pasta, ele não substitui. Se você for substituir ele, ou seja, vai renomear ele, você vai ter que dar em renomear aqui. Em Ctrl R você renomeia ele. Aí você coloca, por exemplo, Andrei, clique em refatorar. Aí ele renomeia o nome do arquivo. Vou renomear esse nome do arquivo. Ctrl R, digita o nome para ele. Refatorar. Aí ele renomeia o arquivo. O editar, substituir em projeto, ele não renomeia o nome do arquivo. Apenas renomeia tudo que tiver nele. Tá? Então, tenha em mente isso. Agora estamos na opção Find in UML Model, Replace in UML Model. Antes de falar essas duas opções, eu estarei explicando sobre iniciar a gravação do macro e parar a gravação do macro. O que seria isso? Quando você inicia uma gravação, tudo que você fez, salvou, inseriu, ele é gravado em memória, ele grava para você. Por exemplo, mandei gravar, digitei, dei aqui Ctrl Z e salvei. Então vamos lá em editar, em parar macro. Olha só, ele mostra para você gravar o nome do macro. Por exemplo, macro teste. Vou salvar ele. E eu vou abrir no macro teste. Você vê o que você fez. Ó, inseriu a palavra, inseriu isso aqui, inseriu isso aqui, dei o ando. Então essas foram as opções que você fez. A opção salvar não apareceu aqui. Por que não apareceu? Porque não aparece mesmo. O mais importante mesmo são o que você digita. Se você dá o Ctrl Y, Ctrl V, que seriam as opções refazer, desfazer, ele grava também. Tá? O copiar, o colar, o excluir, ele grava tudo no macro. O salvar ele não grava. Ele não grava o salvar. Para quem achar que ele vai gravar, ó, gravar. Opa, vou lá em iniciar macro, vou dar um retornar aqui, desfazer, gravar, que é o texto, vou salvar e parar o macro. Digitar aqui XD. Lá, eu dei um ando e digitei a palavra gravar. Então ele não grava a funcionalidade de gravar, tá? Só para deixar alerta a vocês que ele não grava. Se você quiser saber através do macro quando foi gravado, ele não vai gravar. Não vai mostrar para você, quer dizer. Continuando, eu estarei falando para vocês outra funcionalidade desse macro aqui. Por exemplo, vamos imaginar que eu sempre vou querer que através de algum atalho, eu sempre que clicar nesse atalho, automaticamente vai digitar para mim isso aqui, ó. Então, como que seria essa parte aí? Como seria esse funcionamento? Vou lá em editar, iniciar a gravação do macro, digito que eu quero, e aí vou lá em parar macro. Vou gravar um nome aqui, macro teste, salvar, macro teste. Deixa eu apagar aí o que estava aqui. Aí, nessa parte aqui, definimos o atalho, definindo atalho, clicamos no botão que queremos que seja atalho, vou apertar o F12, clicamos em OK, e OK para fechar essa tela. Então o que aconteceria
com esse macro. O que seria esse macro? Ó, vamos imaginar que eu esqueci como digita aquele famoso public static void main. Você vai lá, aperta F12. Ah lá, ó, ele já traz para você aquilo que você gravou nele. Então é uma vantagem utilizar o macro para esse tipo de coisa. Continuando, vamos falar do Find em UML Model e Replace em UML Model. Primeiramente, ele só vai funcionar essas duas opções se você criar um novo projeto do tipo UML. Aqui é o UML. Você pode selecionar qualquer um desses projetos, uma plataforma, uma UML independente, que seria independente do Java, uma plataforma do tipo Java, ou seja, ele vai criar uma UML seguindo a padronização UML Java. Vou selecionar essa opção e vou finalizar ela para criar ela. Vou criar um diagrama de uso e finalizar aqui, criamos elas. Após criado, vamos explicar aqui Find in Model, Find in UML Model. O que seria isso aí? Você vai encontrar nesse projeto o que você quer que seja encontrado. Então, o nome do modelo aqui, Use Case. Então, Find Model, alguma coisa que seja Use. Find aqui. Lá ele encontrou o nome do Use Case. Então, ele conta para você. Temos as opções aqui, outras opções que não estarei explicando para vocês. Mas essa é a funcionalidade do Find. Editar Replace Model, ele vai substituir alguma coisa. Use, por exemplo, Case, diagrama. Eu vou Find User, encontrou Use Case. E tudo que tiver escrito Use, eu coloco o All, OL. Então dou um Replace. Olha lá, ele sobrescreve para você. Não só sobrescreve o nome do arquivo, como também sobrescreve o que estiver dentro. Bom pessoal, ficamos por aqui e até a próxima aula.